Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história e ó, roda a vinheta e bora pro vídeo. Se até aqui nós estamos estudando as histórias das famílias, as histórias das escolas e como nós podemos descrever a nossa própria história, veremos que as crianças também têm história e que o nosso olhar de historiador pode observar mudanças e permanências no passado e no presente quando analisamos as histórias das crianças ou a história da infância de uma maneira geral. Mas vamos lá, o que é infância, né? A infância é uma das fases de nossa vida, então nós temos a infância, a adolescência, a fase adulta e a fase idosa, mas eu diria, vou me arriscar a dizer, que a infância é uma das melhores fases de nossa vida, porque ela é a base de tudo. É onde nós brincamos, imaginamos, nos divertimos, parece que o tempo não passa. E é justamente nesse tempo onde acontecem as mais grandiosas descobertas de nossa vida. A nossa vida está sendo experimentada o tempo inteiro, porque estamos em constante contato com descobertas. Agora, cada criança é única, cada criança é especial e ela é particular, é singular. Por mais que tenham semelhanças entre as crianças, cada uma delas tem o seu próprio modo de viver, tem o seu lugar de origem que influencia muito na forma como eu me relaciono com o mundo. Cada criança tem o seu lugar de origem, a sua própria época. Por isso que é importante a gente falar assim, ó, infâncias, tá? No plural, e crianças também no plural, porque nós estamos falando de uma fase da vida, mas que não é igual para todo mundo. Cada criança tem o seu jeito de experimentar a vida. Cada criança tem o seu modo de fazer as descobertas. Isso influencia também o lugar onde ela vive. Então, por exemplo, se vive no norte do país, se é uma criança indígena, se é uma criança nordestina, cada criança tem uma maneira diferente de ser e a gente tem que preservar isso. É daí que vem a ideia de valorizar as crianças, no plural, e as infâncias, no plural, e por isso mesmo devem ser preservadas. Porém, nem sempre foi assim, porque quando eu olho para o passado, quando eu vejo as crianças do passado, quando eu pergunto ao passado, o que é infância? que houve um tempo da nossa história em que as crianças eram consideradas adultas em miniaturas. O que isso significava? Que as crianças não eram vistas como crianças. Portanto, assim que elas logo deixavam de ser amamentadas, assim que elas começavam a ficar de pé, os adultos ao redor já as viam como adultos, só que em tamanho menor. Então isso vai influenciar o comportamento das pessoas da época em não valorizar a etapa de vida desta criança naquele momento. Isso vai justificar as crianças trabalhando muito cedo. As roupas que as crianças vestiam naquela época também eram muito parecidas com as dos seus pais, dos seus familiares, dos adultos. Isso vai fazer com que a criança não tenha o direito de vivenciar e de experimentar as descobertas que eu tenho falado até aqui. Então esse fato de olhar para as crianças como adultos, porém em miniaturas, vai fazer com que a sociedade da época não dê a menor importância às crianças. Então veja, não terá direitos, não terá lazer, não terá esporte, não terá educação, porque no fundo, elas só precisam começar a acompanhar os pais nos seus trabalhos, nos seus ofícios, e isso vai justificar várias crianças crescendo nesse ambiente do trabalho e então se empregando muito cedo. E minha gente, isso vai durar por séculos. Muitos anos de história, as crianças não terão a devida atenção. O tempo vai nos provar, aos poucos, que elas precisarão de mais atenção, que elas precisarão de mais direitos, porque ser considerada como um adulto tirava esta criança de uma fase importante do seu desenvolvimento. Mas aí o tempo vai passar e vai nos trazer outros olhares para esta fase da vida. E assim vai ser necessário dar uma maior importância para elas. A atenção do mundo às crianças vai mudar completamente. Eles vão começar a observar que as crianças devem sim ser preservadas. E aí vão se perguntar, qual será o futuro da nação? É aí que teremos a resposta. Deem mais atenção às crianças, pois são elas o futuro da nação. E para dar mais atenção às crianças, será necessário dar direitos, garantir que essas crianças tenham acesso à escola, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao esporte, acesso ao lazer. E ó, eu tô citando aqui o caso do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente,
que inclusive está completando 30 anos esse ano, onde lá está garantido da preservação da criança, de protegermos essa fase da vida, dando a elas algumas garantias para que isso possa acontecer e então preserve esta criança que está em seu pleno desenvolvimento integral. Então garantir todos esses direitos, saúde, educação, alimentação, esporte, cultura, lazer, era oferecer à criança condições para que ela cresça e se desenvolva de maneira integral, para que ela não se aproxime mais do trabalho, ou seja, para que ela não seja mais vista como adulta em miniatura como foi em outras épocas. Isso vai fazer com que o mundo observe melhor essas crianças e então decida algumas datas importantes para valorizar esta fase da vida. Então, por exemplo, mundialmente falando, dia 21 de março é o Dia Mundial da Criança e então celebra esta fase da vida. Já que no Brasil essa data vai ser outra, no dia 24 de agosto, comemoraremos aqui o Dia Nacional da Infância. E ainda o dia 12 de abril, que é considerado o Dia das Crianças aqui, e que é o dia onde a gente sai, se diverte, vai pro shopping, vai pro cinema e ganha presente, enfim. É um dia dedicado especialmente à criança. Espero que não seja apenas nesse único dia não, tá? O ano inteiro a gente pode cuidar das crianças. Sim. E agora que você já sabe o que é a infância, que é esta fase importante inicial de nossa vida, onde está acontecendo o pleno desenvolvimento da criança com várias descobertas, e que lá no passado elas não tinham a devida atenção, mas que ao longo da história a mudança de comportamento e olhar das pessoas sobre a criança e sobre a fase da vida vai mudar, trazendo direitos para ela, por que não observar um dos melhores acontecimentos da infância, que são os brinquedos e as brincadeiras? Agora, será que os brinquedos e as brincadeiras são iguais em todas as épocas? Lembra que eu disse que cada criança é única, tem o seu próprio jeito de viver? Isso também influencia nas brincadeiras, principalmente quando olhamos as épocas em que elas acontecem. Então a criança de hoje é completamente diferente da criança do passado. A criança que eu fui já foi diferente da criança que meus pais foram, que meus avós foram e, consequentemente, também é diferente da criança que você é. Então observe que ao longo da história, brinquedos e brincadeiras vão se transformar. E no passado as brincadeiras aconteciam mais na rua, tá? Então várias brincadeiras como pique-esconde, pega-pega, brinquedos de peão, soltar pipa, pular corda, brincar de corrida no saco, garrafão. E essas brincadeiras, esses brinquedos eram fabricados pelas próprias crianças, porque ainda não havia uma indústria de produção e fabricação de brinquedos que atendessem às necessidades das crianças. Isso vai acontecer aos poucos. Então tudo era muito fabricado pelas próprias crianças. Os jogos, as brincadeiras também aconteciam assim, porque a rua não tinha as características que hoje tem. Então era muito mais livre, era muito mais dinâmico, era muito mais em grupos, e assim as crianças tinham essas brincadeiras mais espontâneas. Com o tempo, essas brincadeiras vão se transformando e novas brincadeiras vão surgindo. Novos tipos, novos modos de brincar e de experimentar essas brincadeiras também vão se transformando ao longo do tempo. Se nós verificarmos o nosso dia a dia atual, o contexto atual que nós vivemos de uma vida mais moderna, vários brinquedos tecnológicos, várias brincadeiras também mudaram. Então nós teremos os brinquedos controlados por controle remoto, nós teremos os robôs, nós teremos os jogos na internet, os jogos nos celulares, os videogames, enfim. Não é que eles não existissem no passado, mas não era todo mundo que tinha acesso também a alguns desses equipamentos e também eles não eram tão modernos como são hoje. Hoje está muito mais fácil você brincar e se divertir, por exemplo, na internet do que em outras épocas, porque ela nem existia. Mas tem ali a brincadeira virtual que acaba também deixando as crianças se divertirem também na internet. Não é que as brincadeiras de rua, as brincadeiras de pega-pega, pique-esconde tenham desaparecido. Elas até permanecem nas brincadeiras atuais. Porém, a frequência delas e a forma como elas acontecem diminuiu bastante, principalmente porque a rua não tem mais a segurança que tinha antes, a violência também acabou chegando nas cidades e também porque nos dedicamos muito mais à educação e a outras tarefas do nosso dia a dia. Espero que você tenha percebido então algumas características dessa infância, das histórias das crianças atualmente e também em outras épocas, identificando aí algumas semelhanças e algumas diferenças nessa trajetória da infância ao longo da história. É isso, gente, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não sai daqui sem deixar o like e a gente continua conversando numa próxima aula sobre esse assunto, tá certo? Beijo grande, minha gente, até a próxima aula, tchau!